São Paulo avança por acordo de renovação de contrato de jogador. Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar aí também sobre a volta do Lucas. Volta hoje ou não volta, Gabriel, contra o Náutico? Vamos comentar sobre isso. Vamos falar também sobre reforço no São Paulo e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo e vamos começar o vídeo aí falando sobre o balanço aí do São Paulo que foi divulgado aí ontem de forma oficial. Nada de novo, né? Porque a gente já sabe já da dívida e também do déficit do São Paulo. A gente sabe já do rumo financeiro que foi 2024 e sabia disso já desde o ano passado, né? Já tinha já meses aí já que a gente já veio comentando sobre isso. Todo mundo já sabia, né, que a situação do São Paulo no ano passado financeiramente foi terrível, né? O maior déficit da história, a dívida no nível que nunca chegou. Isso aí todo mundo já sabe, tá? Mas tem alguns pontos aqui no balanço pra gente comentar aqui ainda com vocês. Olha aí. O São Paulo divulgou nesta segunda-feira seu balanço patrimonial referente a 2024. O documento, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, apresenta um déficit de 287 milhões de reais e uma dívida total de 968 milhões de reais, né? Saiu o balanço, esse é o déficit, essa é a dívida, mas a gente já sabe já há muito tempo aí, né? Porque já saiu diversas informações aí, como eu falei, desde o fim do ano passado, né? No começo desse ano já tinha informações já dessa dívida e também do déficit do São Paulo, tá? Comentando aqui sobre alguns números. O balanço mostra também que o São Paulo teve um recorde de arrecadação. A receita total foi de 731 milhões 898 mil reais, tá? Então, arredondando o número aí, 731 milhões de reais foi a receita total do São Paulo no ano passado, tá bom? Desse valor aí, 234 milhões foram arrecadados com marketing, tá? Arrecadados aí com marketing. O restante, que foi 582 milhões de reais, foi arrecadado com o futebol. E apenas 93 milhões desse valor chegou por venda de atletas, né? O que foi bem baixo, e o São Paulo só vendeu 93 milhões porque, né, todo ano é 150, 160, 170 milhões, né? É mais ou menos esse valor que todo ano está no orçamento para vender de jogador. E ano passado só vendeu aí 93 milhões de reais, né? Um pedaço ali pelo menos do déficit é porque não cumpriu a meta orçamentária de venda de jogador. Essa aí acho que é a única parte de déficit, né, que você entende, né? Entende que o São Paulo aí terminou com essa tragédia que foi esse valor de déficit aí do ano passado, né? Enfim, a previsão orçamentária do São Paulo já contava com o déficit de 2024, mas não tão grande quanto os 287 milhões de reais registrados. Cara, assim, cara, não sei nem o que eu falo sobre isso, porque, como repetindo, a gente já comentou sobre isso que já tem meses, né, que a gente já sabia disso aqui, que agora só foi divulgado de forma oficial, mas só está confirmando todos aqueles números terríveis que a gente tinha de informação aí, né, cara, desde o começo da temporada. Tem aqui alguns detalhes também importantes, tá? Ainda sobre esse déficit, tá? Olha só isso aqui, tem alguns tópicos aqui que é engraçado. O São Paulo perdeu um processo para a prefeitura de 45 milhões de reais. O clube arcou com a multa da Sportsbet.io, que foi 35 milhões de reais, tá? Então o São Paulo tinha que pagar isso aí para a Sportsbet.io, né? Para rescindir o contrato, pagar a multa e acertar com a Superbet, né? Que foi a master aí que o São Paulo fechou depois de rescindir com a Sportsbet.io. E tem mais, né? O São Paulo ia tomar um processo da Receita Federal de 20 milhões de reais. Também houve um crescimento no endividamento com bancos e outros credores, tá? Aí já, cara, é uma tragédia, literalmente, a parte financeira do São Paulo, entendeu? É uma tragédia. Tem os patrocínios do São Paulo aumentaram nos últimos anos, né? Cada ano que passa aí o São Paulo tem recorde de arrecadação, mas, cara, não adianta nada ter recorde de arrecadação e todo ano é 100 milhões de déficit, 200 milhões, né? Porque
repetindo, dos 4 anos da gestão Casares, 3 anos foi de déficit, né? 3 anos aí foi de déficit, então assim, é um negócio assim completamente inacreditável. Fora que no balanço ainda, tem lá as dívidas com o Richarlison, tem as dívidas com Dorival Júnior, com o Rogério Ceni e vários outros jogadores e ex-jogadores aí, entendeu? Então, cara, assim, é lamentável a situação que vive o São Paulo. E, tipo assim, não sei mais que eu falo sobre isso, tá? A gestão aí em relação à parte financeira é uma vergonha, tá? Um negócio assim escandaloso como os caras são ruim. E se você for parar pra olhar, né, rapaziada, esse número aqui ainda, é que na janela de transferência do meio do ano passado, na janela do meio do São Paulo nem contratou mais, justamente para pôr o pé no freio, porque a situação no final do ano já seria ruim, né? Então os caras deixaram de contratar, né? Trouxeram lá o Santilongo e o Jamal Lewis, porque não dava para contratar, né? Vamos pisar aqui no freio, porque senão, irmão, a situação no final do ano já vai ser ruim. Se contratar, vai só piorar. Então, imagina se o São Paulo tivesse contratado jogador, né? Ir lá e comprar o jogador no meio do ano passado. São Paulo não foi. Repetindo, só trouxe o Jamal Lewis e o Santilongo por empréstimo, que já foram devolvidos também. Então, cara, assim, financeiramente, cara, é uma tragédia, rapaziada. Tá, entendeu? É uma tragédia, quase chegando perto de um bi de dívida, né? O maior déficit da história do São Paulo. É literalmente uma tragédia aí. Essa gestão, óbvio que já a situação financeira já era ruim antes da gestão Casares, né? Com a Aidá, com o Leco, mas essa gestão do Casares só foi piorando aí a situação, né? Vamos ver isso agora com o FDIC, né, diminuindo folha, com teto aí de gasto, se vão aí, pelo menos, minimizar, né, a parte financeira de São Paulo, pelo menos não aumentar mais a dívida, porque aí já é um começo, né? Vamos ver aí como é que vai ser a parte financeira de São Paulo nesse ano, com muita economia, com muita saída de jogador, vai ter que fazer vendas para bater a meta orçamentária. Vamos ver o que esses caras vão fazer aí com as finanças do São Paulo, né, que estão bem complicadas aí, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo ainda não vai ter o atacante Lucas e o zagueiro Arboleda na partida desta terça-feira contra o Náutico pela Copa do Brasil, rapaziada. Tinha uma expectativa aí do Lucas voltar hoje, mas não volta, tá? O próprio GE trouxe informação aí de que tinha uma expectativa que o São Paulo estava trabalhando para ele voltando ao jogo, mas não vai voltar. Tá? Não vai voltar ainda para o jogo, ele tá treinando já com o elenco, treinando com bola, mas São Paulo vai dar uma seguradinha aí maior no Lucas para ele não voltar hoje. E é isso que o GE colocou aqui, ó. Havia uma expectativa de que nesta terça-feira, já melhor fisicamente, o Lucas estivesse à disposição para ficar no banco de reservas. Porém, o atacante não foi relacionado, assim como o Arboleda, tá? Então o Arboleda também tá fora do jogo, se não me engano já é o terceiro ou quarto jogo seguido que o Arboleda tá fora, e segundo as informações não tem lesão não, é só uma sobrecarga mesmo, mas já é o terceiro jogo que ele tá eliminando, né, terceiro ou quarto jogo que ele tá eliminando fora, então Lucas e Arboleda continuam aí de fora, né, uma pena, tinha expectativa do Lucas voltar, mas de qualquer forma ele já tá recuperado, já tá treinando com o elenco, com bola, aí né, sem restrição, então vamos ver se contra o Fortaleza na sexta-feira ele vai pelo menos para o banco de reservas para poder ficar disponível aí para o Zubeldia, né? Vamos aguardar aí. Mas enfim, acho que pelo jogo de hoje mesmo, cara, assim, com o Lucas, assim, o Lucas tem que ganhar de qualquer jeito, né? Fazer um bom placar para levar a vantagem lá para o jogo de volta, né? Que vai ser no estádio dos Aflitos, né? Se eu não me engano, que é o nome do estádio lá, onde o Náutico vai mandar o seu jogo aí de volta. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos avançando agora. Vai chegar aí daqui a pouco a janela do meio do ano e o São Paulo quer aí, né, vai buscar um jogador para ser o substituto do Caleri, que não deve mais jogar em 2025. A gente só tem aí o André Silva e o Rian. O São Paulo quer buscar mais um nome, o próprio Belmonte falou isso antes do jogo do São Paulo contra o Ceará. A grave lesão de Caleri, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, abriu uma lacuna importante no ataque do São Paulo. No entanto, a busca por um substituto ideal esbarra nas limitações financeiras do São Paulo. Segundo o jornalista André Hernan, o São Paulo não dispõe de recursos para contratar um jogador de alto nível para a posição neste momento. Isso aqui também não é nenhuma novidade. Diante desse cenário, a diretoria do São Paulo avalia duas opções. A primeira, aguardar a janela de transferências. O São Paulo pode optar por esperar a abertura da janela para buscar o nome que se encaixe no planejamento e nas condições financeiras. Segunda opção,
analisar oportunidades de mercado. O São Paulo está atento aos jogadores sem contratos que possam surgir como opções mais acessíveis. É aí, né, que é encontrar um jogador livre ou então achar um centroavante aí que esteja embaixo de um clube e esse clube aceite emprestar o jogador, como o próprio blog do São Paulo tinha trago uma informação que 2 nomes do São Paulo achou interessante, que está na lista do São Paulo, o Brenner, né, que é querido do São Paulo, está em baixa lá na Udinese, então tá em baixa, tá mal, pode ser que o empréstimo e o São Paulo talvez consiga. E o Carlos Vinícius que vai ficar livre no meio do ano, né? Vai sair lá do Furno, vai ficar livre. Então, são jogadores aí que se encaixam nesse perfil que o São Paulo vai buscar. Porque o São Paulo não vai pegar dinheiro para contratar jogador, porque não tem essa condição aí hoje, tá? Ainda não há uma definição sobre qual caminho o São Paulo vai seguir para reforçar o ataque. A limitação financeira é um fator determinante nessa busca. Cara, eu já comentei com vocês sobre isso, tá? Quando o Caleri se machucou e saiu a informação que ele não voltaria mais esse ano, eu falei, agora o André Silva vai ser titular e o Rian vai ser ali o reserva imediato e vai jogar também muitos jogos, porque, cara, tem jogador 3 dias, o André não vai jogar todos os jogos. Só que logo depois que começar a informação, o São Paulo vai sim buscar um centroavante, né? Se assim não é que o São Paulo quer buscar, é que o São Paulo vai buscar um centroavante. Não, baseado também baseado não, acho que o principal fator é a parte financeira e, cara, assim, a situação financeira é ruim e vai trazer mais um centroavante? Precisa realmente? Precisa? Não dá pra jogar com o André e com o Rian e, sabe, na pior hipótese possível, pôr o Luciano de centroavante improvisado? Porque se tivesse condição, pô, beleza, vai lá, contrata um cara pica no mercado pra chegar a vestir a 9 e acabou. Mas a situação não é essa, né? Aí tu vai, por exemplo, trazer um jogador aí de um nível inferior ao André Silva, trazer um jogador aí com qualidade técnica bem questionável só para trazer, para tirar espaço do Rian, por exemplo, será que vale a pena? Acho que depende muito de qual jogador vai vir, tá? De qual jogador vai vir que o São Paulo vai buscar, né? Enfim, complicado demais isso aí, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar sobre renovação de contrato. Ontem a gente comentou sobre a renovação do Cedric Soares, né, que está acabando o contrato, tem 2 dias basicamente de contrato com o São Paulo. E tá aí a informação do blog do São Paulo. O lateral direito Cedric Soares está em estágio final para assinatura de renovação com o São Paulo. O blog do São Paulo apurou que as negociações entre São Paulo e Cedric Soares evoluíram bastante e deve ser finalizada nesta terça-feira e a assinatura do contrato está prevista para quarta-feira. A renovação vai ser até o fim de 2025 com prioridade de renovação por mais um ano se bater gatilhos, tá? Então a renovação dele aí evoluiu bem, tá? Deve ter assinatura aí, né, na terça, hoje no caso, amanhã na quarta-feira, deve ter essa assinatura de contrato. Vai renovar até 2025, vai ter aí, até o fim de 2025, vai ter gatilhos que, caso ele bate esses gatilhos aí que vão estar no contrato, ele renova automaticamente até o fim de 26, entendeu? Então vai ser aí as condições da renovação de contrato do Cedric Soares, tá? Então, informação aí bastante importante, porque isso aqui é curioso, porque como o contrato ele acaba agora no dia 30, ele só teria contrato com o São Paulo para jogar o jogo de hoje contra o Náutico, né? O jogo contra o Fortaleza, por exemplo, ele já não tinha mais contrato com o São Paulo, mas como o blog aí trouxe, tá muito bem avançado já essa renovação de contrato, já vai assinar aí. Achou um pouco estranho ter demorado, enrolado aí para ser essa renovação, né? Porque parece ele desde sempre que era uma renovação muito simples, né, cara? Um jogador que tava em baixa, tava sem jogar, fez bons jogos pelo São Paulo. Ele deu uma entrevista depois de um jogo do São Paulo, que eu não vou lembrar qual, que ele falou que as conversas estavam avançando bem, que ele queria ficar, sempre deu informação que o São Paulo tinha interesse, então isso até se arrastou por um período aí bem maior do que a gente imaginava. Não é normal tu ver um jogador ter 2 dias de contrato com o clube, né? Então ele vai entrar em campo hoje, por exemplo, com 1 dia de contrato com o São Paulo, né? Isso até é meio estranho, porque a gente sempre fala, pô, tal jogador tá com o contrato tá acabando no final do ano, tal jogador com o contrato tá acabando no meio do ano, né? Mas o caso do Cedric Soares tá acaba no dia 30, né? Hoje é dia 29, né? Hoje é 29, ele tem 1 dia de contrato com São Paulo, mas vai acabar renovando aí, né? Hoje ou amanhã, como o blog trouxe, deve ter a assinatura de contrato dele, e acho que é o correto, né, rapaz? Mesmo ele não sendo, né? Porra, nossa, que lateral, mas ele faz ali o arroz com feijão, um jogador que não compromete, é experiente,
falha muito pouco, e é isso que o lateral tem que fazer, convenhamos, né? Quem tem que brilhar, fazer gol, dar assistência é o Lucas, é o Oscar, os caras da frente. Ele tem que fazer ali o arrozinho com feijão, não comprometer, que já ajuda muito, tá? E o blog do São Paulo eu coloquei aqui o seguinte, ó. Outros 2 jogadores que estão conversando com o São Paulo por renovação, que são a prioridade agora, é o Pablo Maia e o Alan Franco, tá? Então, após renovar com o Cedric Soares, né? O próximo é agora, as 2 prioridades é o Pablo Maia e também o Alan Franco, né? O Pablo Maia, se não me engano, tem contrato até, não sei se ele tem até 2026, né? Ou é 27, ele tem um contrato mais longo do que o Alan Franco. O Alan Franco tem contrato só até o final do ano, né? A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aí que ele quiser, mas tende também a ter a sua renovação aí com o São Paulo, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Olha aí, Zubeldia faz parte de seleto grupo de treinadores brasileiros. Após retomar um bom momento no São Paulo, com as vitórias sobre Santos e Libertad, Zubeldia alcançou uma marca importante. É um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro. Segundo o levantamento do SofaScore, o Zubeldia completou um ano à frente do São Paulo e figura entre os 4 técnicos com mais tempo de cargo, tá? Que o primeiro é Abel Ferreira, em segundo é o Vojvoda no Fortaleza, Rogério Ceni e o Zubeldia, tá? Então o Zubeldia tá no top 4 aí de técnicos mais longevos do futebol brasileiro. Dá pra você ver como é que é. Um ano só, né? Devia ser um tempo normal de um técnico ficar no clube, né? Porque isso é o mínimo ali, eu acho, né? Que é pro técnico fazer o trabalho dele. Mas no Brasil, como o técnico é demitido a cada 3 meses, 5 meses, 6 meses, até quando tiver um técnico ficar um ano no clube, é até muita coisa, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.